Olá, muito boa noite para você. Prefeitura atrasa a conclusão de obra na Avenida Brasil e demora provoca transtornos. Acusado de assassinar colega de trabalho em 2018 em Patos de Minas é levado a júri. Na edição desta terça-feira você vai ver também. Alerta! Aumentam as ocorrências relacionadas a golpes de clonagem do WhatsApp. Reincidência. Homem bastante conhecido no meio policial volta a ser preso por tráfico de drogas. Pacientes com câncer de mama têm direito à isenção de impostos e até saque do FGTS. Os riscos que devem ser evitados com a flexibilização ampliada pela Onda Verde. Vamos falar também de futebol. Atlético vacila, toma virada de 3-1 e perde liderança. Em crise, Cruzeiro joga nesta terça com a estreia do técnico Luiz Felipe Scolari e mais. Eleições 2020. Você vai ver os números da primeira pesquisa eleitoral para a Prefeitura de Patos de Minas. Mistério a ser resolvido. Hidrômetros são descartados irregularmente em Patos de Minas. E vamos mostrar uma barraca em que a comercialização de produtos depende da consciência do consumidor. Esses são alguns dos destaques do NTV News que já está no ar. A Polícia Militar voltou a prender um homem que já possui diversas passagens por tráfico de drogas em Patos de Minas. Desta vez, o caso foi registrado no bairro Cerrado. José Custódio da Silva. Esse é o nome da rua em que esse homem de 23 anos foi preso na noite dessa segunda-feira aqui em Patos de Minas. Segundo informações, ele caminhava tranquilamente por essa via até que ele avistou uma viatura policial que vinha no sentido contrário a ele. Segundo informações, rapidamente esse homem tirou uma embalagem e colocou dentro da boca, possivelmente para tentar passar despercebido pelos policiais. Mas os militares logo trataram de abordar esse jovem. Em buscas dele, a polícia encontrou R$35. Essa quantia estava em notas diversas. Aí, por diversas vezes, ele se recusou a abrir a boca, mas ele acabou sendo convencido a abrir e a polícia acabou constatando que aquela embalagem que ele havia colocado dentro da boca, lá haviam 21 pedras de crack. Segundo informações, esse material já estava pronto para ser vendido. Esse homem, que acabou sendo preso no bairro Cerrado, aqui em Patos de Minas, já um velho conhecido da Polícia Militar por passagens de tráfico de drogas. E agora, mais uma vez, ele foi preso e esse material, a droga e o dinheiro foram apreendidos. Mais de 40 mil pessoas só em Minas Gerais foram vítimas de golpes de clonagem do WhatsApp no mês passado. O número pode ser ainda maior, já que muitas vítimas não procuram a polícia para registrar esse tipo de crime. Segundo o levantamento feito por uma empresa de segurança digital, 473 mil brasileiros foram alvos do crime de clonagem de WhatsApp. Minas Gerais está na terceira posição quando o índice é quanto ao número de vítimas. Segundo o levantamento, 43 mil vítimas. Mas em Patos de Minas, a probabilidade é de muitas pessoas que caíram em diversos golpes, mas algumas deixaram de fazer o registro de ocorrência. Existe uma cifra negra, né, que são aquelas pessoas que têm o seu WhatsApp clonado e eventualmente não têm interesse em vir à delegacia. E, então, os procedimentos de contagem dessas ocorrências, com certeza está defasado em relação à realidade. O certo é que as pessoas façam o boletim de ocorrência, antes informem a todos os seus parentes, amigos próximos, que o seu WhatsApp foi clonado. Tudo começa, aparentemente, com uma simples mensagem. Nesta conversa, vemos o emissor pedir um favor. Logo, o receptor questiona o que é. Depois, é informado que precisaria de uma transferência de R$ 2.700. Por se tratar de um amigo, o companheiro leva na esportiva, mas depois cai no golpe quando os dados são passados. O indivíduo, né, o malfeitor, ele consegue inserir no seu celular um programa, um vírus, que vai levar com que ele tenha acesso ao seu WhatsApp, clonando o seu WhatsApp, para que ele possa então utilizar a sua conta para normalmente pedir valores, pedir dados de outras pessoas, pegar dados seus também para utilizar esses dados bancários.
tudo isso ele pode utilizar, mas é através de uma ação da própria vítima, né? Para que ele tenha acesso ao seu WhatsApp, normalmente a vítima vai contribuir acessando algum link que é colocado em seu celular. E após ela acessar esse link, ela começa então a ter o seu WhatsApp clonado e a utilização dele por outra pessoa. Além de transferências, os criminosos podem pedir mais informações e dados. A pessoa que pratica o crime normalmente solicita senhas pessoais, envia links para as pessoas abrirem, clonam o aplicativo WhatsApp, solicita empréstimos de dinheiro, solicita vários dados que pode estar complicando as vítimas e levando a um prejuízo financeiro muito grande. Para não ser vítima do crime, atenção para as dicas. A Polícia Militar alerta a população em criar as etapas de segurança do aplicativo. No próprio aplicativo tem como estar colocando senhas, colocando meios para dificultar a clonagem dos dados pessoais. Quando a pessoa for vítima de golpes do WhatsApp, comunicar conhecidos, parentes que ela foi vítima daquele crime, não estar repassando dados pessoais, não repassar senhas, não repassar qualquer dado que possa estar comprometendo a sua segurança no uso da internet através do aplicativo WhatsApp. E sempre estar ligando também, caso receba algum link, alguma ligação suspeita, alguma mensagem, algum boleto, qualquer dado que possa ser suspeito à sua consulta, estar comunicando com outras pessoas, estar tendo cuidado em repassar os dados, não efetuar pagamentos sem o conhecimento, certificar que tudo aquilo que ela está mexendo na internet esteja seguro e não se torne mais uma vítima desses crimes que está muito comum nos nossos dias. Não dá para confiar, né? Chegou a mensagem, verifique, analise, né? Tem dúvida, procure a pessoa, né? Procure outro número, ligue para a pessoa, porque hoje está muito fácil, está muito simples de fazer esse tipo de golpe, né? E aí às vezes você se leva por aquela situação e acaba caindo. Muita gente cai nesse golpe aí e deposita dinheiro e acaba sendo levado aí, ludibriado por esses golpistas. Portanto, o ideal é que, como a polícia disse, né, ficar sempre muito atento e não confiar. Chegou a mensagem, se tem algum tipo de dúvida, se está um tanto quanto estranho ou até não, liga para a pessoa para poder confirmar, né? Depois do intervalo, pacientes com câncer de mama têm direito à isenção de impostos e até saque do FGTS e os riscos que devem ser evitados com a flexibilização ampliada pela Onda Verde. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer é de que no Brasil cerca de 66 mil diagnósticos sejam registrados até 2022, número altíssimo, né? E conhecer os direitos assegurados desses pacientes em lei é fundamental na hora de lidar com a doença. Em 2016, Sandra percebeu que tinha um caroço na axila. Ela não procurou um médico de imediato. 3 meses depois, a mamografia foi de urgência. Ela fez a cirurgia para retirar uma das mamas pelo SUS, mas o tratamento só começou 1 ano depois. O SUS deveria abranger todas as idades para fazer mamografia, porque você faz a prevenção no posto, então assim, se você não tem nada, a cada 2 anos você repete a mamografia e a prevenção, né, de câncer de útero. Se eu tivesse feito todos os anos, às vezes poderia assim, ser mais no princípio e correr menos risco de perder a mama toda. E este ano, por causa da pandemia, muitas mulheres deixaram de ir ao médico em consultas de rotina, aquelas que justamente detectam o câncer em estágios iniciais. Essa tendência a atender mais as pacientes com suspeita de Covid, né, direcionar mais o tratamento, deixou essas pacientes do rastreamento à mercê, né, dos exames de rotina.
Então teve sim o atraso no diagnóstico, a gente viu a redução, até mesmo pelo medo da mulher de procurar um centro de saúde para realizar o exame, de sair de casa. Então agora que a gente está vendo mesmo esse impacto negativo no rastreamento e no diagnóstico precoce. E de acordo com o Ministério da Saúde, houve uma redução de 45% nas mamografias nos 7 primeiros meses de 2020, na faixa etária das mulheres, que vai dos 50 aos 69 anos. Além das complicações da pandemia, ainda existe a dificuldade de acesso aos exames e ao tratamento oferecido gratuitamente pelo SUS. Muitas mulheres também desconhecem que o diagnóstico e o tratamento do câncer de mama são garantidos por lei. A partir do momento que a mulher tem uma suspeita do câncer de mama, ela tem o direito de ter esse diagnóstico fechado no prazo de 30 dias, de fazer os exames ali relativo a esse diagnóstico. Se isso não for feito dentro desse prazo, ela pode fazer uma reclamação diretamente na Secretaria da Saúde, fazer um requerimento na Secretaria de Saúde. Se mesmo assim não resolver, fazer uma reclamação na ouvidoria do SUS e, esgotada toda a via administrativa, se não houver uma resolução, ela pode procurar o judiciário. Além da cirurgia de reconstrução mamária, a paciente com câncer de mama ainda tem outros direitos, como a aposentadoria por incapacidade permanente, o saque do FGTS e a isenção de impostos. Eles entendem que, devido à onerosidade do tratamento, muitas vezes algumas coisas são custeadas pelo SUS, a pessoa com câncer ou algum dependente dela que for acometida com a patologia, eles têm direito a fazer esse saque do FGTS. As pessoas aposentadas ou que recebem uma pensão e são acometidas pelo câncer de mama, elas têm direito à isenção de imposto de renda sobre a sua aposentadoria ou sobre essa pensão que elas recebem. As pessoas acometidas por câncer de mama também têm direito a requerer a prioridade no andamento processual que tem ali no judiciário ou no andamento administrativo junto ao INSS, junto ao DETRAN e junto à Receita Federal. Essa informação que devia ser amplamente divulgada pelo governo, pelos órgãos, né, para que as pessoas que estão aí nessa condição possam ter acesso a esses direitos e poder usufruir desses valores, já que a condição da doença já as deixa muito fragilizadas, né? E aí, quando essa informação não chega até essas pessoas, né, essa informação desse direito, elas acabam ficando aí meio ao caminho, às vezes até expostas a pessoas que acabam se valendo dessa situação para poder aplicar golpes em cima desses pacientes, como a gente tem visto aí no mundo inteiro. A situação que ocorre para esse tipo de paciente e essa informação chegando a ele é que ele realmente procure esses órgãos e seja aí atendido a contento, uma vez que isso está garantido em lei, né? Com a flexibilização ampliada pela onda verde do Plano Minas Consciente, que autorizou a reabertura de diversos setores, inclusive em Patos de Minas, como os relacionados às atividades de lazer, tem muita gente que vem aproveitando para voltar a se reunir com familiares, amigos e até desconhecidos, né? Mas será que é seguro isso? É o que você vai ver agora na próxima reportagem. A Edione é empresária e trabalha com eventos. Na pandemia, foram necessárias novas formas de se trabalhar para manter a renda. O único evento que a gente tem feito aqui até então são fotos, que a gente tem locado o espaço, o dia, né, para turmas de formatura virem fazer as fotos de convite, essas coisas, e gestante, debutante, essas coisas que a gente já fazia antes. Então, o único meio que a gente teve para ganhar algum dinheiro foi com fotografias. A Gabriela é cerimonialista e também estava há bastante tempo sem realizar eventos como os que fazia antes da pandemia. Com a mudança de onda pela classificação do Plano Minas Consciente, Patos de Minas passa a integrar a onda verde, o que flexibiliza ainda mais o funcionamento das atividades comerciais. Com isso, ambas poderão retomar suas funções, desde que cumpridas as medidas de segurança e prevenção à Covid-19. O que nós adotamos nos eventos que nós já estamos fazendo com uma redução de convidados, primeiro a gente está mandando mensagem para todos os convidados, pedindo para que todos, para que nenhum esqueça a máscara, para que todos durante a cerimônia permaneçam com a máscara o tempo inteiro. Na recepção a gente está combinando também
de ter álcool em gel na entrada de todos, então a gente já bate na mão de cada um deles. Em todas as mesas terem também o álcool em gel. A gente pede que durante a circulação no salão de festas eles permaneçam de máscara para que retirem somente na hora de se alimentar e beber, né, que não tem como. Outro cuidado que a gente tem tomado também, a gente está combinando agora com as nossas noivas, é de fazer a separação de mesa. Então, se naquela família são 8 convidados, a gente vai colocar uma mesa de 8 cadeiras para eles. Se naquela outra de 4, a gente vai colocar uma de 4. Não está sendo permitido o aparador de comida. Então, é serviço à francesa, né? Eles já colocam a refeição em cada mesa. Entretanto, deve-se lembrar que mesmo com a mudança, o vírus não deixou de circular. Tanto em ambientes abertos quanto em ambientes fechados, o risco de contágio existe. No ambiente fechado, o risco é maior. Por quê? Você vai ter a recirculação de ar. Com isso, você tem a probabilidade do vírus ficar suspenso por mais tempo naquele ambiente, né? Como sabe-se que ele, pelas perdigotas, né, ele pode ficar suspenso. E quanto maior a permanência nesse ambiente, o maior número de pessoas, maior vai ser, né, o contágio. Já no ambiente aberto, né, você tem a circulação de ar e aí você pode dispersar esse vírus, mas, né, mesmo assim existe um risco mínimo, né, dependendo da proximidade desses indivíduos. Logo, é ainda necessário tomar as medidas cabíveis para se evitar a propagação do novo coronavírus. Nós temos que ter os mesmos cuidados de distanciamento social que existia antes, né, que foi preconizado desde o princípio. A nova classificação fez crescer os olhos dos clientes que aguardavam para retornarem com os eventos. Mas ainda existem aqueles que estão receosos com isso. Os clientes já estão voltando, assim, estão ligando, estão querendo saber se a gente já está fazendo o evento. Até agora, no início do mês, eu vou ter um bem reduzido. E assim como uns que já querem logo fazer festa para 200 pessoas, mas também tem aquele que já tem evento para início do ano e ainda quer deixar para mais adiante um pouco. Eu já fechei 2 eventos para esse ano, agora, que são eventos reduzidos. Mas assim, na grande maioria ainda não, porque as pessoas ainda têm medo, estão inseguras. Esse retorno precisa ser gradual e com muito cuidado, né? Daqui a pouco, aqui no News, você vai ver os números da primeira pesquisa eleitoral para a Prefeitura de Patos de Minas. E tem também o futebol. O Atlético vacilou, tomou virada de 3-1 e perdeu a liderança. E em crise, o Cruzeiro joga nessa terça-feira na estreia do técnico Felipão. Pesquisa de intenção de voto realizada pelo Instituto Veritá para o governo de Patos de Minas, divulgada nesta segunda-feira, diz que a candidata Béia Savassi, do DEM, lidera a corrida eleitoral. O nível de confiança é de 95%, a margem de erro é de 4,9%, para mais ou para menos. De acordo com o levantamento, considerando os votos totais, Béia Savassi, do DEM, aparece em primeiro lugar, com 40,3%. Em segundo está Arnaldo Queiroz, do PSD, com 13,9%. O candidato Falcão, do Podemos, está na terceira posição, com 7,2%. Na sequência, aparecem os candidatos Pedro Lucas, do PDT, com 2,5%, Adrian Paz, do PRTB, com 1%, e Hermano Caixeta, do PSB, também com 1%. Não souberam ou não responderam 14,9%, brancos ou nulos 19,3%. Em um cenário que considera apenas o percentual válido de votos, a pesquisa diz que Béia Savassi tem 61,3%, Arnaldo Queiroz 21,1%, Falcão 10,9%, Pedro Lucas 3,8%, Adrian Paz 1,5% e Hermano Caixeta 1,5%. Os candidatos Agda Helena, do PT, e Frederico Galvão, do PCO, não aparecem na pesquisa de intenção de votos. Segundo o Instituto Veritá, foram ouvidos 404 eleitores entre os dias 12 e 15 de outubro.
Vamos falar de futebol agora, né? O Atlético tropeçou feio na noite desta segunda-feira diante do Bahia e tomou uma virada de 3-1. Na partida em Salvador, o Alvinegro marcou na primeira etapa, mas acabou relaxando com o placar favorável. O castigo veio com o sabor amargo de goleada, né? No jogo que poderia devolver a liderança ao Galo, o que se viu foi uma verdadeira frustração para o torcedor. Savarino abriu o placar para o Atlético contra o Bahia na noite desta segunda-feira no estádio do Pituaçu. O que veio depois, porém, não foi nada positivo para o time de Sampaoli. Após anotar um gol e desperdiçar um caminhão de chances no primeiro tempo, o Alvinegro deu um vexame nos últimos 45 minutos. O tricolor virou sobre o Galo com Gilberto, que saiu do banco e participou do gol de empate marcado por Daniel e ainda marcou 2 vezes para garantir o placar de 3-1 para os donos da casa. A derrota foi difícil para o treinador atleticano, que cobrou mais contundência do time. É jogo difícil de explicar porque o rival chegou a primeira vez ao arco nuestro a los 25 minutos do segundo tempo. Nosotros no pudimos concretar ni en el tiempo de aproximación ni en la contundencia y eso nos costó el partido. En realidad, demasiado ataque para tan poca contundencia. As falhas do Atlético, de acordo com a análise de Jorge Sampaoli, tiveram peso maior que os méritos do Bahia. El partido en realidad lo regalamos nosotros, se lo regalamos al rival. O sea, no había ninguna posibilidad que Atlético pierda este juego y lamentablemente lo regalamos con acciones demasiado groseras. Entonces, la explicación del partido no tiene que ver con qué hizo el rival, sino lo que hicimos nosotros. O sea, un partido totalmente controlado, lleno de superioridad y poca eficacia en las dos áreas. Sem Mano Menezes e Sidney Lobo na partida, para o auxiliar técnico do Bahia, a formação diferente no segundo tempo deu um resultado positivo para o time da casa. Na realidade, cada jogo é uma história diferente, né? A formação ali de segundo tempo nos deu o resultado no jogo, né? Felizmente, os nossos jogadores entraram muito bem na partida, né? E o Gilberto aí foi decisivo, né? Mas enfim, eu acho que nem tanto, acho que os jogadores que entraram no primeiro tempo, eles cumpriram com sua missão ali de a gente conseguir fechar bem os espaços. É difícil jogar aí contra a equipe do Atlético, né, em função do grande número de jogadores que eles colocam à frente da linha da bola, e era necessário que a gente sustentasse ali a partida sem tomar gol. Acabamos tomando um gol e sustentamos ali o placar mínimo até o intervalo para poder fazer algumas alterações até de posicionamento para poder enfrentar um pouquinho melhor o jogo no segundo tempo. E penso que uma partida é distinta da outra, né? E acredito que assim a gente tem uma caminhada longa. Na próxima rodada, o Atlético recebe o Sport, isso no sábado às 21 horas no Mineirão. Nesta terça-feira, daqui a pouco, às 21h30, pela 17ª rodada da Série B do Brasileiro, o Cruzeiro encara o Operário do Paraná e terá a estreia do técnico Luiz Felipe Scolari. O imenso desafio é conquistar os 3 pontos fora de casa para tentar iniciar uma recuperação da Raposa na competição. Antes da concentração, o time estrelado fez atividades no CT do Atlético Paranaense, já tendo o Felipão à frente dos trabalhos. Para o confronto, a defesa vai a campo com alterações, uma vez que Manuel foi diagnosticado com Covid e está fora. Com isso, a dupla de defesa deverá ser formada por Kaká e Ramon. No banco do setor defensivo, um jovem zagueiro comemora poder ser liderado por um técnico multicampeão. Cara, é um prazer imenso para mim, porque é um cara campeão mundial, um cara reconhecido mundialmente e veio para nos ajudar. Eu tenho certeza que pra gente, pros mais novos, pros mais velhos também, mas eu falo os mais novos porque a gente está começando agora, a experiência que ele tem, a rodagem que ele tem, tenho certeza que vai agregar muito pra gente. Em instantes tem análise de notícias aqui no News. Os números da Covid-19 em Patos de Minas. A Prefeitura atrasa a conclusão de obra na Avenida Brasil e demora provoca transtornos e um mistério a ser resolvido. Hidrômetros são descartados irregularmente em Patos de Minas. Vamos
Vamos à nossa análise de notícias. Ontem eu disse que a gente trocaria de lugar e trocamos, né? Jéssica Andrade, a jornalista, está aqui comigo hoje para a gente fazer a análise. Ela divide a tela comigo. Jéssica, tudo bem? Boa noite para você. Vamos lá, né? Mais um dia, mais uma análise de notícias aqui no NTV News. Boa noite, Odair. Boa noite para todos de casa. É assim, a gente combinou, né? E a gente cumpriu. Então é dia de conversar novamente sobre os assuntos de Patos de Minas e região. Muito bem. Jéssica, vamos começar então com Covid, né? As telas Covid. Primeiro, os números de Patos de Minas já estão aí na tela. Nós temos aumento aí no número de casos confirmados, né? Justamente, Odair, a princípio a gente já tem aí um número, né, de casos confirmados, de 20 novos casos confirmados. O que mais me chama a atenção, Odair, é que a gente tem um número que é como se ele estivesse se mantendo por alguns dias, depois quando ele muda, ele continua no mesmo patamar por um tempo, dá uma quedinha, continua, depois ele aumenta de novo e continua mais alto por alguns dias. E isso é engraçado, né? Ontem a gente teve 19 casos, hoje a gente tem 20 casos confirmados de coronavírus. Na tela também a gente vê que tem um leve aumento no percentual de cura, que saiu de 91,05 para 91,34. E a gente também tem aumento de pessoas que estão se recuperando, aliás, uma diminuição de pessoas que estão se recuperando em casa, né? Vale também ressaltar que a gente pode mostrar aí esses casos internados. A gente tem um aumento nos casos internados também, em relação no informe anterior, Luiz, por favor. A gente tem um aumento no número de pacientes internados, não em leitos de UTI, mas em leitos clínicos. E, Odair, aquele caso que a gente comentou ontem aqui no jornal em relação ao número de óbitos, ele ainda permanece em 69. Então, ele não foi atualizado conforme o boletim estadual que a gente mostrou ontem, que foi apresentado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Inclusive, hoje a Secretaria de Estado de Saúde mantém, né, aquele número de 71, ou seja, de 2 casos a mais contabilizados para Patos de Minas, mas essa informação, como você acabou de mostrar aí, como está mostrando na tela inclusive ainda, não tem aí confirmação pela Prefeitura, né? Não foi ainda, não foi confirmado que mais 2 óbitos teriam ocorrido aqui em Patos, né, Jéssica? Pois é, a gente fica por entender, porque o caso, se ele foi registrado aqui, a gente imagina que o número teria que ser apresentado primeiro em Patos de Minas para depois ser repassado para o Estado. Mas, enfim, o fato é que o Estado confirmou esses 2 casos e o município ainda não se manifestou em relação a esses 2 óbitos, né? Então, a gente ainda mantém nesse número de 69. Vamos para a taxa de ocupação. Como é que está a taxa hoje de ocupação hospitalar em Patos, Jéssica? Pois é, Odair, a ocupação total a gente já percebe logo de cara que esse número maior aí, que a gente tem um aumento no número de pacientes internados, que esse número bem geral também, a gente tem aumento no número geral de casos, e aí a gente tem um número menor, um paciente a menos nos leitos de UTI, mas a gente tem mais pacientes nos leitos clínicos. Inclusive nessa parte aí, azul clarinho aí, a gente já percebe que os leitos clínicos, ontem a gente estava com 38,46%, hoje a gente pulou para 44,23%. Então, os leitos clínicos estão mais ocupados, a gente tem um paciente a menos nos leitos de UTI, mas isso não é sinal de que a gente está em tranquilidade, né? Pois é, Jéssica. Cidade mais próxima da gente aqui, Lagoa Formosa, uma das mais próximas, né? Já que nós temos cidades bem próximas, mas que está com o número de casos aí elevado, continua sendo monitorada, é a cidade de Lagoa Formosa. Como é que está a situação hoje? Está na tela, inclusive, os números aí, né? Pois é, daí o que mais chamou a atenção em Lagoa Formosa é em relação à quantidade de habitantes. A gente percebe que Patos de Minas é uma cidade com um número maior de habitantes e com uma circulação também maior de pessoas. Tanto daqui, né, pelo comércio, pelas atividades que são realizadas aqui na cidade, quanto de pessoas que vêm de fora para resolver, né, negócios aqui na cidade. Patos de Minas é realmente um polo para isso. Lagoa Formosa é uma cidade bem menor, com um número menor de habitantes, cerca de 18 mil habitantes. A gente mostrou aqui nas últimas edições do NTV News uma situação mais complicada na cidade, com muitos casos sendo registrados. Hoje a gente vê uma situação de mais tranquilidade, né? Menos casos foram registrados ontem. Ontem a gente teve 2 casos a mais em 24 horas e hoje a gente tem 3 casos a mais em 24 horas em Lagoa Formosa. A gente mostrou também que aglomerações estavam sendo registradas na cidade. Esse número até dá uma sensação assim, olha, mas o pessoal se reuniu, o pessoal se aglomerou, né, nos finais de semana, o número ainda está baixo. Mas será que isso permanece ainda por muito tempo? Pois é, até porque esse reflexo ele demora um pouco a chegar, né? Então a gente precisa ficar muito atento a isso daí. Jéssica, mais umas informações, só para a gente complementar essa questão do coronavírus, é que autoridades de saúde de Minas Gerais estão investigando 6 vítimas que contraíram Covid-19 como reinfectados.
Então essa é uma doença muito nova, a gente não sabe realmente o que acontece nesse caso, né? A gente tenta manter essas medidas que foram, né, recomendadas para a gente não se contaminar com Covid-19, mas é isso. Então o Estado investiga 6 possíveis casos em que pessoas teriam então se reinfectado pelo coronavírus. O que dá uma preocupação a mais, né? Que a gente tem aí uma situação de pessoas que se infectaram, imagínávamos ou imagina-se, né, que essas pessoas acabam ficando imunes, mas já temos casos. Primeiro, eu me lembro que o primeiro caso de reinfecção que a gente teve aí registrado durante a pandemia foi na China, e isso há muito lá para o mês de abril, se não me engano, março, abril, maio, por aí. E a gente vendo tudo muito distante. Agora Minas Gerais aí com esses casos sendo investigados. Causa uma preocupação, né? Porque isso deixa muito claro que as pessoas devem realmente esperar que a vacina chegue, né, Jéssica? Para poder voltar a querer ficar mais próxima, a se aglomerar aí, uma vez que tem esse problema que pode se repetir, né? Pois é, pouco se sabe sobre essa doença e é como você disse, a vacina é o que todo mundo espera, né? É a vacina que vai dar mais tranquilidade para a gente, e sobre isso ainda mais uma informação: o ministro da Saúde assinou um protocolo de intenção para adquirir 46 milhões de doses da vacina Coronavac. Essa vacina está sendo testada aqui no Brasil através da farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. Ela está em fase de testes ainda, né? A expectativa é que ela seja aprovada em todas as fases, e aí sim que o governo possa adquirir e começar o planejamento para a aplicação dessas doses. Mas isso ainda demora. É só para o ano que vem, provavelmente no ano que vem. E a gente também vai ter que analisar como vai ser a aplicação dessas doses, né? Quais serão os grupos que vão ser priorizados, como que vai ser a campanha, né? Para a gente colocar todas essas pessoas imunes. Enquanto isso, vamos nos cuidar, né? Precisamos sair para trabalhar, precisamos sair para realizar atividades, mas não podemos nos descuidar aí por qualquer motivo e acabar provocando aí uma segunda onda de doença. Jéssica, vamos mudar então de assunto, vamos falar agora de uma questão aí que tem incomodado bastante um trecho aqui da cidade. É uma demora que tem ocorrido para finalizar a obra de alongamento em um trecho da Avenida Brasil, tá certo? Bem próximo aqui ao centro. Que começou a provocar transtornos que foram, claro, agravados com a chegada das chuvas aí. Os problemas estão afetando não só moradores, como outras pessoas que dependem da via, e a gente registrou e traz aqui para análise. Os trabalhos começaram no dia 1º de julho deste ano. Prazo de entrega seria de 2 meses. O valor gasto é de R$ 430.684,50. Antes, os passeios tinham 6 metros cada um. Agora, vão ter apenas 2. Os outros 4 serão utilizados para a construção de novas pistas. Mas enquanto o projeto não se conclui, as obras dão lugar para um verdadeiro caos. O morro aqui é forte, desce muita água e nós não temos nenhuma proteção hoje. A prestadora de serviço veio, iniciou os trabalhos, arrancou os meio-fios e não tem nenhuma proteção. Toda a enxurrada que descer vai vir em cima do prédio, em cima do passeio, e vai entrar água nas garagens, vai ser um caos. A previsão que a gente tem de concluí-la, né, a obra, tá? É até dezembro agora, né? Até mesmo dezembro. Deve chegar no mês de novembro pela programação. Agora o que encontramos nessa obra da Prefeitura de Patos de Minas é lama e uma obra inacabada, o que tem trazido muitos prejuízos para quem mora por aqui e quem transita pelo local diariamente. Se não bastasse a lama, o serviço inacabado deixou para trás buracos que podem oferecer riscos, além da sinalização não ser eficaz, pois algumas pessoas ainda passam pelo local. Para mim tá sendo muito difícil, que eu tô vindo lá do Jardim Europa, aí você chega aqui nessa rampa aqui, freio não pega, nem freio de carro nem nada, tem tempo de você cair aqui, acidentar aqui, né? E essa lama toda com essa chuva? Ah, fica mais difícil ainda, escorregadio, a bicicleta não pega freio, igual você viu eu descendo aqui, cansado pra caramba ainda, né? Fica difícil, situação complicada, se esse prefeito não dá um jeito, né? Por mais que já tá arrumando, mas o trânsito pode ficar interditado igual tá assim não, né? Mesmo interditado, muita gente ainda se arrisca a passar por ali, o que é uma temeridade. Mas isso muito em decorrência dessa demora, né, Jéssica? Dessa obra se arrastar aí. Você, inclusive, tem informações sobre essa demora aí, né?
Pois é, nós questionamos a assessoria de comunicação da Prefeitura sobre essa reportagem e, segundo o departamento, o término da obra sofrerá um atraso de cerca de 20 dias em razão da necessidade de substituir manilhas em 170 metros da galeria de água pluvial presente na via. Essa reparação, segundo a Prefeitura, não estava previsto e ela foi incluída após a Secretaria de Obras Públicas tomar conhecimento das condições precárias das manilhas quando da realização do trabalho. Após isso, Odair, então, é que haverá, então, após a substituição dessas manilhas, que vai ocorrer a terraplanagem e depois a colocação da massa asfáltica. Nessa nota, a Prefeitura também falou sobre esses transtornos e disse que em toda obra, transtornos assim costumam acontecer. O problema é que todo esse transtorno já estava anunciado, A gente fez reportagens com o pessoal daí há mais tempo, há alguns dias aí, o pessoal já estava reclamando da obra que já estava atrasada. E aí a situação ainda é essa, Com a chuva parece que tudo ainda fica mais difícil. Realmente. A gente, inclusive, recebeu uma foto de uma dessas manilhas que a assessoria mandou para a gente. O Luiz vai colocar aí na tela. Essa aí, de acordo com a assessoria, Jéssica, ilustrando a deterioração que foi encontrado ali, segundo a assessoria, está a 2 metros de profundidade e também, de acordo com a assessoria, não se sabia dessas condições, por isso não era possível prever essa troca. A questão é que, além dessas manilhas aí, as pessoas ficam muito preocupadas, primeiro por não ver o problema, por não entender o problema, e depois por chegar o período chuvoso e aquela área ali, que é de grande movimentação, está dessa maneira interditada. A assessoria também disse que, felizmente, foi constatado antes de colocar o novo asfalto. Claro, evidentemente, porque aí seria um gasto a mais para o município, para os cofres do município. Então é isso aí, eu acho que a população tem razão de cobrar essa questão aí dessa demora, a população tem razão, quem mora por ali deve estar sofrendo muito com aquela lama toda, com toda a dificuldade que tem ali. E se por um lado a gente entende que toda obra ela causa realmente transtorno, não é possível. Se você for fazer uma calçada na sua casa vai dar transtorno, imagina uma obra numa via pública. Mas ainda assim, Jéssica, é válida a cobrança desses moradores porque eles estão sentindo na pele essa demora na conclusão de mais uma obra pública, Justamente, e aquele trecho é um trecho muito importante, Faz ligação com partes importantes da cidade. Então, para quem está indo trabalhar, para todo mundo que passa por aquele local com o tempo contado, e tem que fazer um outro trajeto para conseguir chegar ao ponto desejado, é realmente um grande transtorno e faz todo sentido a cobrança dos moradores. É uma questão de preocupação, de ver realmente o caso sendo resolvido, de que alguma coisa seja feita. Vamos mudar de assunto então? Vamos falar de um mistério que precisa ser resolvido, Jéssica. No bairro Laranjeiras, diversos hidrômetros, aqueles medidores de água que ficam nas residências, eles foram descartados irregularmente. Os moradores denunciaram a situação e ainda não se sabe quem teria deixado os materiais no local. Vamos ver. Os hidrômetros foram jogados em uma área próxima ao Rio Paranaíba, na rua Aristeu Caetano de Andrade, bairro Laranjeiras. No início da tarde desta terça-feira, funcionários da empresa prestadora de água em Patos de Minas estiveram no local para recolher os objetos. Segundo primeiras constatações, os hidrômetros estariam desmontados e também sem o cobre, material necessário para o funcionamento do equipamento. Jéssica, esses materiais estavam na responsabilidade da Copasa, é isso? E qual foi a informação que a Copasa mandou aí para você? Pois é, Odair, fato curioso, Primeiro a gente vai ler a resposta que a Copasa deu sobre esse assunto. Então, a Copasa informou que técnicos da companhia estiveram no local onde os hidrômetros foram descartados de maneira incorreta, no bairro Laranjeiras, em Patos de Minas. Parte desse material foi recolhido para investigação e um boletim de ocorrência policial foi registrado, com a finalidade de apurar a origem dos equipamentos. A empresa, a Copasa, destacou que quando um hidrômetro é retirado para substituição, o aparelho antigo é enviado à sede da companhia, em Belo Horizonte, para o devido controle e destinação adequada. O que a gente se pergunta aí é se esses equipamentos, então, deveriam estar sob o cuidado da Copasa, como que eles foram parar, Justamente nesse bairro, foram simplesmente descartados. Realmente é um mistério, E o que indica é que esse material tenha sido ali furtado, roubado, e aí esses possíveis criminosos tenham retirado ali o que eles queriam retirar de valor e descartado isso dali, precisa ser realmente apurado, até porque
é público também, né? Acaba sendo público, porque a Copasa, pelo menos boa parte dela, é estatal. Então a gente precisa realmente saber o que teria acontecido, mas que é um mistério a ser resolvido, e a gente precisa saber. Ô Jéssica, eu vou te pedir licença rapidamente. Aliás, eu tenho que me despedir de você, né? Eu vou me despedir de você porque a gente vai voltar já já com mais informações. Obrigado por você ter participado conosco aqui do Análise de hoje. Obrigada, Odair. A gente volta amanhã. Tá bom. Então vamos lá, depois do intervalo, acusado de assassinar colega de trabalho em 2018 em Patos de Minas é levado a júri. E nós vamos mostrar também uma barraca em que a comercialização de produtos depende também da consciência do consumidor. Nesta terça-feira foi levado a júri no Fórum de Patos de Minas um homem acusado de assassinar um colega de trabalho em 2018. O crime aconteceu no dia 29 de dezembro de 2018. A vítima, Geovane Gonçalves Maia, de 40 anos, foi atingida com uma facada debaixo do braço. O pedreiro chegou a ficar internado em estado grave, porém morreu uma semana depois. O crime teria acontecido após um desentendimento por causa de R$50. Wilson, um servente, e a vítima trabalhavam juntos no ramo da construção civil. O suspeito tinha saído com um amigo no início da noite do dia 29/12 de 2018 e acabou sendo agredido por Geovane com socos quando estavam em um bar. O suspeito contou para a polícia que teria sido agredido com capacetadas e por isso ficou furioso e cometeu o crime. O acusado pelo crime de assassinato, Wilson Pereira da Silva, de 38 anos, está preso no presídio de Patos de Minas desde o ano de 2018, data em que o crime ocorreu. O julgamento dele aconteceu na tarde dessa terça-feira, aqui no Fórum de Patos de Minas. A juíza desconsiderou a questão da legítima defesa e também derrubou algumas qualificadoras enviadas pelo Ministério Público. No caso, a pena dele agora é de 5 anos, 2 meses e 22 dias em regime de semiaberto. A acusação sustentou a denúncia, sustentou o homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima e motivo fútil, enquanto a defesa sustentou a legítima defesa, o privilégio da injusta provocação da vítima e o decote das qualificadoras. No final, saiu um meio termo, caíram as qualificadoras, passou o privilégio da injusta provocação, mas não passou a legítima defesa. Então ele foi condenado por homicídio simples, privilegiado. Como em Patos de Minas não há o sistema de semiaberto, Wilson poderá pedir à Justiça o benefício de prisão domiciliar através da vara de execuções penais. Pelo entendimento do STF e pacificado nos tribunais, nas comarcas onde não tem estabelecimento penal adequado para cumprir o semiaberto, que seria a colônia penal, a pessoa tem direito, o preso tem direito, o reeducando tem direito de cumprir a prisão em regime domiciliar, prisão domiciliar. Ele fica recolhido em casa, depois ele pode sair para trabalhar durante o dia e fica durante a noite, finais de semana, recolhido na residência dele e ser fiscalizado. Para sair, para obter esse benefício, ele tem que estar sem falta no sistema prisional, sem estar sem nenhuma falta durante um ano, no último ano, no ano mais recente, e comprovar trabalho e residência fixa. Isso tem que ser requerido no juiz da execução penal. Agora, após a sentença, vai ser gerada uma guia, vai ser criado um outro processo, o processo de execução penal, onde vai ser acompanhado o cumprimento da pena. Nesse processo específico é que ele pode requerer esse benefício de cumprir a pena em domicílio. Caso não requeira, ele segue preso. Agora, uma iniciativa de comercialização que exige do consumidor consciência em pagar o preço justo e a quantidade correta de cada produto. O local não tem atendente ou caixa para receber pela mercadoria. Este é o Valdson, 51 anos. O longo período de trabalho no setor de eventos foi interrompido por causa da pandemia do novo coronavírus. Ficar parado em casa? Nada disso. O trabalho através de sua reinvenção começa cedo, faça chuva ou sol, bem aí, nesta horta, no bairro Alto da Serra, em Patos de Minas. Depois, os produtos são colocados à venda exatamente nesse local onde nós estamos. Aqui nós encontramos couve, cebolinha e também salsa.
Aqui do lado está o caixa. As pessoas chegam e deixam o valor exatamente aqui, na barraca da consciência. Há 2 meses e meio atrás, né, começamos a plantar e o pessoal que passava aqui na rua, aqui na avenida, ia até a gente para estar adquirindo os produtos, né, mesmo sem a gente estar divulgando. E eu vendo a dificuldade deles de estar indo até no fundo para adquirir o produto, a gente vamos colocar aqui uma barraquinha na frente para facilitar, né, a logística na questão do pessoal estar adquirindo as couve, a cebola, a salsinha, enfim, o que a gente está produzindo. Colocamos aqui uma barraca com tudo reciclado, enfim, demos uma pintura mais ou menos e escrevemos algumas frases de efeito e explicando para o pessoal que está passando, né, na medida do possível, você adquire o seu produto, você pega o que você quiser, paga R$2 aqui, tem um cofre aqui, inclusive o nosso cofre nem cadeado tem, quiser, mas a consciência mesmo é nesse sentido, facilitar a vida do nosso cliente que passa aqui e leva nossos produtos. A estrutura simples dá lugar a um local aconchegante, onde a honestidade e a consciência são fatores principais. O Onofre já se tornou cliente fiel da Barraca da Consciência. O que ele fez aqui foi bom para nós e tem que dar consciência da pessoa, né? Passa aí, ele fica lá no fundo. Tem que pegar a curva e pôr o dinheiro ali, né? Ele está incentivando o povo a ser mais honesto, né? Que às vezes a pessoa tem uma má fé, vê uma coisa dessa aqui, ele pensa, eu vou melhorar, né? Foi muito boa a iniciativa dele. Acreditar. Palavras simples, mas forte no entender humano. É justamente acreditando que o Valdson criou a barraca para facilitar a compra dos produtos. Se a gente está dando uma parcela de contribuição para a pessoa, provocar isso nas pessoas, né? Você pode ser um pouco mais justo, pode ser honesto no seu dia a dia, né? Isso é muito salutar, né? É interessante isso daí. E a nossa intenção é essa também, talvez de dar esse recado, né? Se a pessoa passa aqui, quer comprar uma couve, R$2, né? Se não tem dinheiro, pode até levar a couve, no outro dia passa aqui e deposita o dinheiro. Para mim não faz diferença essa questão. O sistema self-service eu acho interessante nesse sentido. Tem interesse do produto, vem, pega, paga, enfim, só isso, facilitando. Por mais iniciativas como essa, né, que aconteçam e por mais pessoas que entendam que o mundo é viver em conjunto, é viver em comunhão e é viver colaborando com o outro e não tentando se aproveitar da situação do outro, que é um tapa na cara de quem coloca na frente de todos os seus dias, de toda a sua vida, a desonestidade e não a honestidade, né? Então é uma prova e é um teste de caráter também para quem passa por ali, que compra o produto e deixa lá o justo valor pago por ele, sem ter a necessidade de alguém ali recebendo por aquilo. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. Obrigado pela companhia e até amanhã.